o reino humano, o reino celestial e o reino das fronteiras. Esses três são os reinos que existem neste mundo. Esses reinos são possíveis por causa de algo conhecido como a aura espiritual. Essas auras devem circular entre os três reinos para manter o equilíbrio. Os guerreiros de preto e branco que conectam a aura espiritual vêm do reino das fronteiras. Justo então, duas crianças guerreiras de preto e branco estão lutando contra uma besta em um lugar enfumaçado no meio da noite. De repente, uma das crianças fica presa no ar nas garras do monstro, enquanto a outra criança grita Oziabai. Subitamente, um despertador toca e acorda a outra criança chamada Zaioi, que se apressa para acordar Zion, que por acaso é sua irmã. Ambos correm na direção de um grande castelo, onde encontram seu chefe, Mestre Yama. Ele parece chateado com o atraso das crianças e pergunta sobre a atualização de suas tarefas. Ambos respondem que não terminaram suas tarefas, o que enfurece Mestre Yama. Ele os expulsa do castelo e ordena que retomem seus deveres. O navio transporta os irmãos para o reino humano, onde testemunham uma criança jovem enfrentando vários homens que estão tentando extorquir dinheiro dele. As habilidades sobrenaturais da criança eliminam o último homem em seu caminho. Zion e Zaioi aparecem imediatamente e percebem que a criança está possuída por um espírito. A força do espírito faz os jovens guerreiros se sentirem um pouco assustados, enquanto eles puxam suas armas. Eles decidem adotar uma abordagem defensiva e desgastar seu adversário de maneira evasiva. Eles tentam fugir e pedem ajuda à equipe de busca de espíritos, mas o espírito os captura. Eles testemunham uma força desconhecida à medida que descobrem um espírito que agora é a besta com a qual lutaram anteriormente. A besta os segue até o telhado. Quando Sayabai empunha sua arma em forma de corrente e levanta no ar, a besta se ergue e agarra Zion, que é segurada por Zioia para evitar que caia no chão. A besta se levanta para atacar as crianças, mas uma guerreira feminina detém e ajuda as crianças a se defenderem da besta com um golpe habilidoso. A guerreira atinge a besta com sua espada, deixando uma enorme explosão de raios. Zioi reconhece a guerreira como a guerreira preta e branca mais forte. Depois disso, Hayabai acorda e o espírito é finalmente derrotado. A guerreira foge antes que as crianças percebam. Um espírito forte desce sobre outros espíritos errantes escapando de um espaço fechado. Um grupo se apressa para selar os espíritos e, ao mesmo tempo, alerta os palácios nos outros reinos. Enquanto isso, Mestre Yama repreende Zion e Zaioi por não terem conseguido matar o espírito errante. Quando Zongyi, um general, aparece inesperadamente na residência de Mestre Yama, ele se mostra como o cuidador da criança e até mesmo pergunta a Mestre Yama se eles podem se estabelecer temporariamente em sua casa. Zan prevê que os selos de Tanshai logo alcançarão, enquanto o secretário de Yama atribui às crianças outra tarefa. As crianças estão de volta ao mundo humano observando um cartunista trabalhar. Descobre-se que as crianças estão lá para fazer a morte do homem parecer um acidente e transportar a alma do homem para o mundo das fronteiras. Eles observam o homem entrar em um táxi e imediatamente o perseguem. Após procurar por um vaso de flores para derrubar em sua cabeça, os fantasmas tentam escapar do selo. Enquanto isso, debaixo d'água, Zoihei se veste como um sem-teto e tenta segurá-lo no lugar, enquanto Zayabai procura por um vaso de flores. Quando o homem oferece dinheiro ao menino, Sayoi recusa, pois o dinheiro não compraria nem mesmo uma refeição. Em vez de partir, o homem lhe dá um sanduíche e vai embora. Zayabai retorna para contar a seu irmão que não conseguiu encontrar nenhum vaso de flores no complexo de escritórios. Ao chegar ao escritório, o homem é expulso pelo editor quando ela rejeita seu mangá. Xiaoi toma controle do editor para forçar o homem a se matar no telhado. O homem relembra os anos passados quando vê seu amigo, que ele pensava estar interessado nele, tendo um relacionamento romântico com outro homem. Então descobrimos que Zioia está tramando tudo isso para matá-lo. As crianças assistem o homem pular para a morte, e Zayabai começa a duvidar da honestidade de seu irmão. Em seguida, Zioi se lembra do sanduíche que o homem lhe deu antes e de repente se sente culpado. Para salvar o homem, as crianças mergulham no chão. O homem vê seu editor correndo em sua direção quando ele emerge ileso, e o editor oferece um contrato de publicação. As crianças choram quando o homem está salvo, porque eles falharam em sua missão ao salvar o homem em vez de matá-lo. Enquanto Zioia relembra o que aconteceu, ele percebe que foi sequestrado de sua irmã por um monstro espiritual. Ele se encontra em um ambiente desconhecido. Enquanto isso, Zon repreende Bai por causar problemas. Xiaobai diz a Zon que estavam apenas tentando ajudar um homem idoso a realizar seu último desejo quando um monstro os atacou repentinamente. Agora que um guarda revelou que o selo pode se quebrar a qualquer momento, Zon dá a ordem para enviar mais pessoas para lá. Enquanto isso, Xiaobai tenta elaborar uma estratégia de fuga, mas está perdido quando a aparição de Ziabai aparece diante dele e pergunta por que ele a deixou sozinha. Ele corre até ela, mas a imagem desaparece abruptamente. Enquanto estão no navio, o general explica a história de como 99 espíritos errantes foram capturados e selados debaixo d'água. Quando o selo finalmente é quebrado, a água abaixo fica vermelha antes de explodir, liberando uma tremenda energia no universo. Um assobio pode ser ouvido enquanto Zioia está em outro lugar, pensando em seu tempo com Sayabai. Ele para em frente a uma estátua gigante, e nesse momento,
Um homem na frente da estátua, parecendo muito malévolo, começa a rir. Os caçadores de espíritos trabalham arduamente para impedir que os espíritos entrem no reino humano após o selo ter sido quebrado. Do selo, surge um enorme espírito monstruoso e desafia Zon e seus homens. Eles sabem imediatamente que este é o espírito do 100º fantasma. Xiaowei está ocupado com seu próprio oponente no momento, e esse homem imediatamente o prende com correntes após vencê-lo. O homem admite a Zionwei que está preso atrás do selo junto com outros espíritos malignos. Enquanto isso, Zong e o espírito do 100º fantasma se reencontram quando voltam para fora e começam a lutar. Quando se aproximam do navio, o espírito pula em direção a Zan com sua enorme mão, mirando em esmagá-lo. De repente, Zong faz um único movimento com sua lança e rasga o espírito. Em vez de transformar Zioia em um monstro como o espírito do 100º fantasma, ele planeja incendiar o prédio. Ele diz aos caçadores de espíritos para prepararem o canhão Jinko. De repente, Xiaowei escapa rapidamente de suas algemas e invoca uma espada mágica e corta as correntes. Ele observa enquanto o homem que o está provocando absorve os espíritos. Eventualmente, ele está inconsciente de que outra criatura está espreitando atrás dele. De volta ao navio, Xiabai e o general estão tentando impedir Zong de entrar no selo quando, de repente, Lu Shu faz uma entrada. Zan declara que salvará Xiaowei. Quando ele retorna ao navio, ele confia ao general a tarefa de disparar o canhão Jinko e destruir o grande selo se Xia não voltar em 1 hora. Lu Shu chega e Zan lhe entrega a custódia de Xiabai para localizar Zioye. Zong salta para dentro do selo. Enquanto isso, Haioi rapidamente destrói a criatura que estava se escondendo atrás dele com um único golpe. O indivíduo finalmente se identifica como Sang Wuji e o ataca, pois parece conhecê-lo intimamente. Neste momento, Xiaoi está usando sua espada para perseguir os espíritos errantes ao seu redor. Wuji continua atacando Xiaoi e consegue se envolver ao redor do torso do menino com os espíritos. Com os espíritos se soltando, Xiaowei absorve o espírito dentro de si através das mãos. Zan corre para a entrada do selo. Seus espíritos começam a escapar pelos oceanos, mas ele é impedido por seus inimigos que querem vingança por tê-lo selado anos antes. Enquanto se reclina, Xiaowei continua a absorver os espíritos para dentro de si. Wuji observa tudo e diz que Xiaowei precisa absorver mais espíritos para se tornar mais forte e se reunir com sua equipe. De repente, Xiaowei desaba, liberando uma explosão massiva de energia imensa antes de se transformar em um homem adulto. Enquanto isso, o general observa o navio quando outro espírito incomum entra em seu medidor. Enquanto isso, e imediatamente assume que é Xiaowei. Inicialmente, seu irmão não tem nenhuma força espiritual, o que deixa Xiabai perplexa. Por outro lado, Wuji recebe Sayoi, chamando-o pelo seu nome real, Wang Yang, e desfere um golpe pesado. Xiaoi está preparado para o ataque, bloqueando o ataque. Sayoi não perde tempo em enviar Wuji para o ar com um chute de redemoinho. Wuji, irritado, saca uma espada e Sayoi esquiva de seu primeiro ataque, recorrendo a um chute para tirar a espada das mãos de Wuji. Wuji pega a espada no ar e tenta atacar Zioi novamente. Finalmente, Wuji é derrotado com sucesso por Xiaoi. A borda do selo onde Zan está agora está sendo atingida por seu conflito enquanto ele empunha a espada debaixo d'água, não perdendo tempo em enviar os 3 espíritos para a morte. Após superar com sucesso aqueles que tentam impedi-lo de entrar no selo, Zong finalmente avança. Wuji quer lutar contra Wang Yang na segunda rodada e pula no ar e liberta um raio que Xiaoi bloqueia com sua espada. No entanto, eventualmente ele é afetado à medida que se torna dormente. Wang Heng recorda uma criança menor implorando para que ele não a abandonasse. Esse breve lapso proporciona a Wuji uma chance de tentar engolir Wang Heng. No entanto, Wang frequentemente experimenta memórias de sua infância passada com Sayabai. Quando ele acorda, Wuji o engoliu por completo. Os medidores de sinal do navio estão severamente danificados, tornando-os praticamente inúteis, já que não podem rastrear o selo. O general observa Wang sendo preparado para ser devorado por Wuji assim que a tela é ajustada a tempo. John confronta Wuji e diz a ele para recuar. Zan tenta atingi-lo com uma espada mágica flamejante. Wuji usa uma bola mágica para criar um escudo sólido, tornando difícil para a espada de Zan penetrar. No entanto, John continua atacando o escudo, mas ele ainda permanece sólido, mesmo quando Zon convoca um fogo enorme. Zan tenta manter tudo longe de Zion no navio, mas é tarde demais. Jian está furioso e, em um movimento deplorável, ataca Wuji enquanto o ameaça de dentro do selo. E Zan ataca Wuji com toda a sua força. Um jovem Wang Heng é revelado como um príncipe que reside em um palácio em um flashback de Zionyazi. Uma das criadas da rainha se aproxima do monarca e informa que há rumores de que a princesa está possuída por um espírito errante e precisa ser morta. Quando um mensageiro anuncia que o povo se reuniu para contestar a presença da princesa, a rainha diz a Wang Heng para cuidar de sua irmã. Wang Heng, o espírito maligno, Sayoi e o jovem guerreiro e príncipe Wang Heng lembram-se de estar todos dentro do estômago de Wuji. Em algum lugar na noite, Ziobi descobre o desaparecimento de seu irmão assim que ela volta a bordo. O príncipe recorda seu treinamento de espada no estômago de Wuji. O príncipe e a princesa fugiram do palácio, já que se tornou muito violento para eles
permanecerem lá. O canhão Jinko foi preparado, e Lushu explica a Xiombi que o Wang Heng era um espírito maligno que matou muitas pessoas, sendo os caçadores de espíritos impotentes para detê-lo. Como resultado, o Reino das Fronteiras apagou suas memórias e o aprisionou. Lushu engana Xiombi fazendo-a pensar que Zioyai não é seu irmão. Zioyai recorda que no passado o príncipe e princesa quase foram mortos por alguém em quem confiavam. O espírito da raposa dentro da princesa surge de repente e derrota os homens. Em um flashback subsequente, o príncipe e a princesa estavam escondidos quando sua irmã recebe um brinquedo encantador em forma de flor de Zaioi. Zaiabai recusa-se a brincar com ele, mas o esconde e aconselha Zioyai a ir ao festival de outono na esperança de encontrar comida para os dois. Ela aceita o presente e se despede de Xiao quando ele parte. O espírito da raposa emerge repentinamente da princesa e encontra Lushu e outro guerreiro. Enquanto compra bolos da lua para sua irmã, Xiao ouve alguns aldeões discutindo a captura e tortura iminente da princesa da dinastia anterior no meio do palácio. Zaiabai é descoberta por Zaioi enquanto corre. Os caçadores de espíritos são forçados a permitir que a princesa seja morta pelos guardas reais, já que o espírito da raposa não deixará o corpo dela. No final, o povo mata tanto Zioyai quanto sua irmã depois que ele observa sua irmã sendo despedaçada. Xiaowei acha difícil aceitar que os caçadores de fantasmas o usaram apenas como uma arma para selar Wang Heng. Zayama é forçada a observar de volta ao navio enquanto outros fantasmas quebram o selo. O general se prepara para disparar o canhão quando é ridicularizado como Wang Yen. Xiaowei lembra de sua existência anterior. Zhang ainda está batalhando com Wuji do lado de fora, e desta vez Zhong está prestes a terminar com Wuji quando o atinge com sua espada. Lushu dá a ordem ao general para lançar o canhão quando o selo fica mais amplo. Quando Zaabai implora Lushu para aguentar um pouco mais, o caçador de espíritos a dá um tapa. Lushu aconselha que eles priorizem sua segurança no reino humano antes de esperar por Zhang Zaioi. Para choque de Lushu, Hayabai pula de frustração. Xiaoi tenta atingir Wang Heng de dentro do estômago de Wuji, mas Wang Heng desvia todos os golpes enquanto parece estar sendo transportado para um local diferente. Xiaoi continua a negar que este seja seu momento final. Enquanto isso, Zhong tem sucesso em ferir Wuji do lado de fora antes de ser despedaçado por dentro antes de poder matá-lo. Zan se maravilha quando Wuji parece ser devorado por outro ser escondido por uma nuvem de fumaça, até que Wang Heng emerge. Kiro é na verdade Shad, que matou muitos humanos no passado, mas o espírito maligno não pôde ser destruído, então o rei dos fantasmas removeu sua memória e lhe deu uma nova vida como guerreiro. Agora, de alguma forma, o selo dos 100 fantasmas foi quebrado. Enquanto quebrava o selo dos 100 fantasmas, Shad usa seu espírito para assumir o controle do corpo de Kiro para se vingar. Shad acredita fortemente que o Reino das Fronteiras se aproveitou de seus poderes e decide recuperar o que lhe devem. Por outro lado, o rei dos fantasmas Juria quer resolver todos os ressentimentos de maneira pacífica. No entanto, Shad só quer destruir o mundo e absorver a energia do selo dos fantasmas. Duria faz o seu melhor para tentar acalmar Shad e convencê-lo a sair, mas Shad só quer sua justiça e o ataca. Quanto mais tempo eles permanecem, maior a chance de ambos morrerem. Juria decide acabar com tudo o mais rápido possível e restringir Shad, usando a lâmina fantasma decapitador de fantasmas. No entanto, Kuniko entra nisso e entra na mente de Shad. Do lado de fora, Shad está controlando Kiro, mas pode ouvir sua irmã Kuniko chamando seu nome. Ela quer que ele volte, mas do outro lado também está sua irmã de sua vida passada, que o acusa de tê-la deixado sozinha. Shad, por outro lado, começa a absorver ainda mais poder do selo dos fantasmas, e se transforma em Godzilla. Shizuru observa o monstro de cima de um navio voador. Juria vai até lá e sugere usar o canhão Jinko para atacar o monstro. No entanto, eles ainda precisam resgatar Kaniko, que está atualmente dentro do monstro. Juria pede a Shizuru que distraia o monstro para que ele possa ir e resgatar Kuniko. Shizuru faz o seu melhor para se defender contra o monstro. No entanto, ela não consegue segurá-lo por muito tempo. Do outro lado, o mestre Mai vai encontrar o mestre Kazutora, que está de olho nos acontecimentos em Tanshai. Kazutora está planejando reunir mão de obra e enviar ajuda para Tianxi. No entanto, Mai acredita que o plano de Juria falhará. Ela sugere que não é uma má opção sacrificar a vida de Kuniko para matar o monstro e os outros fantasmas no selo. Dentro do monstro, Juria luta contra os fantasmas malignos em seu caminho e procura por Kaniko. Finalmente, ele percebe que Kaniko está presa dentro do cristal no peito de Godzilla. Juria resgata Kuniko e Satoru inicia o disparo do canhão Jinko, que mira no monstro e causa uma enorme explosão. Quando a fumaça finalmente se dissipa, o monstro é visto parado. Juria decide entregar Kaniko a Shizuru e volta para derrotar o monstro. Ele usa uma técnica especial que aprendeu com o mestre Bai para enviar Godzilla para o além. O corpo do herói cai e ele é transferido para o hospital junto com Kaniko. Do outro lado, Saoji, o responsável pelo rompimento do selo dos fantasmas, ainda está vivo, sorrindo como um maníaco. Juria informa Kazutora sobre a quebra do selo, que causou a fuga de 100 fantasmas. Shiro está em tratamento, mas Jiri acredita que, se a memória de Kiro for recuperada, seu relacionamento com Kaniko
Kaniko pode não ser mantido. Um mês se passou desde o incidente. Juria informa Kaniko sobre a alta de Kiro do hospital e diz a ela que devem cuidar um do outro. Ela preparou almoço para ele e corre para buscá-lo no hospital, mas Kiro está preocupado em montar uma casa, já que acabaram de sair da mansão do Rei dos Fantasmas. Kuniko, por outro lado, está se sentindo desconfortável porque eles não são irmãos de verdade. Ela continua conversando com Kiro sobre o tempo que passaram juntos, mas no fundo de seu coração, ela tem medo de se separar dele. Enquanto isso, criaturas misteriosas atacam dois guerreiros que entraram no mundo humano para uma missão. Firo e Kaniko encontram Juria, que os leva a Osamu, um mestre ferreiro do submundo com a habilidade de criar armas poderosas. Juria pede a Osamu para criar luvas de metal para Kuniko para ajudá-la a controlar seus poderes. Deixando a garota lá, Juria leva Kiro para falar sobre o incidente que aconteceu 1000 anos atrás. Naquela época, Juria lidava com a vida e a morte todos os dias e não tinha tempo para proteger Kuniko, então ele decidiu libertar Kiro, o 100º fantasma, do selo para que ele pudesse assumir a responsabilidade de protegê-la. Quando eles voltam para Kaniko para explicar a situação a ela, ela herdou um poder espiritual ilimitado que não consegue controlar. Se não for selado, pode causar uma grande destruição. Herói corre para o laboratório quando ouve um som. O poder espiritual parece estar rejeitando o selo, mas então a porta do laboratório se abre e Juria sai carregando-a. Enquanto isso, o mestre Mai é informado sobre o desaparecimento dos dois guerreiros que foram para o reino humano depois de terem seus poderes selados. Kaniko acompanha Kiro para completar a tarefa de coletar almas humanas. Herói acaba matando um monte de empresários ilegais em apenas minutos. Quando eles retornam ao reino das fronteiras para entregar as almas, outros guerreiros fazem piada com eles, já que nunca completaram uma missão antes. No entanto, o receptor dá um bônus a Kiro e Kaniko, mas também os alerta para tomar cuidado com outros guerreiros que tentam roubar almas de outros. Após sobreviver ao ataque em Tanshai, Saoji se uniu a um demônio poderoso chamado Nijido, que reuniu uma equipe de fantasmas que escaparam do selo. Ele enviou 2 fantasmas malignos para investigar o mundo humano, que são responsáveis pelo desaparecimento dos guerreiros em preto e branco. No entanto, eles não trouxeram a pessoa que Ninja está procurando. Além disso, um espião o seguiu, mas um dos subordinados de Ninja captura. O espião também é um dos fantasmas que escapou e se junta voluntariamente à equipe de Nijido. Nijido dá a Saoji outra chance e pede a ele que procure na fronteira pela pessoa que ele está procurando. Firo e Kaniko vão à sorveteria para comemorar seu sucesso. Lá, a irmã nota uma equipe de caça-fantasmas nas proximidades. De repente, o fantasma que eles capturaram corre em direção a Kiro, mas a equipe o captura a tempo. De repente, Kiro tem uma alucinação em que vê seus entes queridos mortos e Shade o acusa de tê-los assassinado. Felizmente, sua irmã o traz de volta à realidade e pede a ele para jantar em um restaurante. A garçonete pergunta a ele sobre o número de tarefas que ele completou e fica chocada e impressionada quando ele diz 100, o maior número que qualquer guerreiro já fez em um dia. Sua irmã os interrompe e pede para ele fazer o pedido, mas ele começa a ter alucinações semelhantes mais uma vez. Ele se desculpa e corre para fora, enquanto sua irmã o segue. Ele se senta em um canto da rua, onde encontra Saoji, que o ataca, mas ele não consegue se defender bem. Saoji começa a zombar dele, o que enfurece Kira, acordando o espírito maligno dentro dele. Ele mata ambos os oponentes, mas não diz nada a sua irmã, que não pergunta muito, pois já sabe sobre sua identidade como um espírito maligno. Vegeto é informado sobre o fracasso de Saoji e envia outro Ace poderoso para completar a missão. A equipe de caça-fantasmas ataca uma casa para capturar um fantasma errante. Infelizmente, eles não sabiam que seu alvo era Museu, o 9º colocado do selo. A notícia dos guerreiros em preto e branco desaparecidos no reino humano se espalhou pela cidade. Kazutora acredita que a razão por trás desse caos são os fantasmas que escaparam. Ele aconselha os guerreiros em preto e branco a serem cautelosos, especialmente aqueles que estão de serviço no mundo humano. Herói e Kaniko estão assistindo as notícias juntos. Ela está preocupada com a situação, mas seu irmão a assegura de que sempre a protegerá. Eles decidem continuar sua tarefa e ir para o mundo humano para completar sua próxima missão. Desta vez, eles precisam coletar a alma de uma atleta feminina que está prestes a morrer no meio de uma corrida devido ao uso excessivo de drogas. Ele lhe conta sobre a situação, mas ela não leva a sério e decide participar da corrida. O herói diz a sua irmã que ela deveria fazer a tarefa atual para que possa aprender sobre isso. A corrida está prestes a começar, e a garota que está prestes a morrer só quer tirar boas notas e seguir para atletismo de nível superior. Ela deseja ter uma renda alta para não depender de ninguém. A corrida começa, e Kiro está esperando o momento certo, mas de repente o preto e guerreiros brancos, que o acusaram de trapaça, capturam a alma da garota. Ele fica furioso com eles por roubarem a alma deles, mas os outros guerreiros não se importam, eles simplesmente adoram matar pessoas. Eles atacam os irmãos quando Kaniko os chama de nojentos. Os idiotas estão prontos para matá-los, já que muitos guerreiros já estão desaparecidos. Um idiota põe Kiro no chão e está prestes a cortar sua cabeça. Sua irmã não consegue mais ficar parada
e se prepara para atacar. De repente, a entrada de alguém os interrompe. O Museu dos Espíritos Maus, Juria, investiga o caso de Muzin até ser informado de que perderam o contato com 2 guerreiros no reino humano. Enquanto isso, no reino humano, Kiro decide aproveitar e escapar com sua irmã enquanto alguns guerreiros enfrentam o museu. Eles podem segurar o espírito maligno por um tempo, mas eventualmente serão derrotados. Tunico está chocado com o quão facilmente Kiro está deixando tantos morrerem. Ele nem mesmo salvou a atleta, mesmo sabendo que ela não era realmente uma pessoa má. Ela pergunta por que ele se tornou tão frio, mas não obtém uma resposta. Depois de matar os outros 2 guerreiros, Muzin segue os irmãos. Firo acha que sua identidade de espírito maligno foi revelada, mas Muzin não está atrás dele. Ele está atrás de sua irmã e pretende capturá-la para levá-la a Nagido. Ele fere Kiro, o que desperta o espírito maligno, que revida. A regeneração de Nuzan faz com que os ataques do espírito maligno pareçam uma piada. Ele reconhece o espírito de Shad e quer comê-lo para obter mais poder. Kuniko aparece no caminho para se sacrificar por seu irmão. Suas luvas se rompem, liberando uma enorme quantidade de força espiritual. Fúria percebe isso e pensa em uma maneira de salvar os guerreiros. Quando Kiro abre os olhos novamente, já é noite no reino humano. Ele olha ao redor, mas não vê nem Muzin nem sua irmã. Taniko se encontra em um lugar estranho onde encontra seus pais, que dizem a ela para se preparar para encontrar Kiro na biblioteca. Ela se veste alegremente e deixa casa, imaginando uma vida ideal. Quando ela abre os olhos novamente, se vê em outro lugar, com uma grande coluna e uma garota sentada nela, idêntica a ela. De repente, ela ouve a voz de Kiro e volta à realidade. Seus poderes causaram uma grande explosão e ela está no meio da área destruída, cercada por luz espiritual brilhante. Shiro diz a ela para não se preocupar, pois Jiraiya chegará em breve, mas ela acredita que o fim está próximo. Ela pede a Kiro para deixá-la sozinha, pois seu poder incontrolável, mesmo que custe a vida dele, ele prometeu nunca deixá-la. Felizmente, Juria chega a tempo de selar seus poderes, trazendo tudo de volta ao normal. Os irmãos se saem bem ao completar suas tarefas e comemoram com sorvete. No entanto, depois de descobrir que não são irmãos, Kaniko começa a ficar um pouco tímida com o carinho de Kiro. Quando chega a hora do Festival dos Espíritos, os dois vestem roupas tradicionais e começam a aproveitar o festival. Eles visitam diferentes barracas e se divertem ao máximo. Kaniko amarra uma fita na árvore dos desejos, mas mantém seu desejo em segredo de Kiro. Depois, eles vão a uma loja de jade onde ela gosta de um par de colares yin-yang, que dizem unir destinos e geralmente são dados à pessoa que você ama. Hiro paga pelos colares enquanto ela corre para ver os fogos de artifício. Ela esbarra em Mai e em seu discípulo Fufu. Fufu afirma que Kaniko é apenas um perigo para todos e por causa disso todos a deixarão. Hiro a encontra sentada perto da árvore dos desejos, triste por perder a chance de ver os fogos de artifício com seu parceiro. Ao ouvir isso, ele corre de volta para pedir outra rodada de fogos de artifício e traz alguns fogos de artifício para acendê-los com ela. Ela começa a chorar de repente e conta a ele que Mai é sua mãe que a abandonou por causa de seus poderes incontroláveis. Ela acredita que pode evitar que outros se machuquem por ela apenas morrendo, mas nosso mestre da conquista, Kiro, tira os colares yin-yang e coloca um deles nela. Ele diz a ela que seus destinos estão entrelaçados e que eles ficarão juntos para sempre. Ela sorri para ele e segura sua mão enquanto assistem aos fogos de artifício. Enquanto isso, Chizuru investiga os 2 espíritos malignos que entraram na fronteira e causaram incêndios em diferentes partes da cidade de Fendu. Ela descobre que a intenção dos espíritos malignos é tentar uma invocação demoníaca e que seu próximo alvo é a mansão do Rei dos Espíritos, Saoji, que ainda está vivo e pronto para prosseguir com a invocação demoníaca. Ele é pego pelos falsos irmãos, Aka, nosso novo casal, que o espancam, já que o diabo do oeste não pode entrar na fronteira. Então ele enviou os espíritos malignos para formar a matriz mágica. Se o último ponto for destruído antecipadamente, a matriz não será concluída e a invocação demoníaca pode ser interrompida. Chizuru e Satoru se apressam para executar seu plano, mas os 5 impérios dos espíritos ordenaram que eles deixassem esse assunto para o Narc. O Saoji que Kiro havia derrotado era apenas um clone, e seu outro corpo já havia concluído a invocação demoníaca, resultando na criação de um enorme portal. O demônio Negito, que foi banido do inferno, finalmente entra na fronteira e para o tempo, dizendo a Kuniko, eu sou seu pai. Firo e Kaniko sempre pensaram que eram irmãos até o último incidente, mas quando o selo dos espíritos foi quebrado, Kiro recuperou sua memória e descobriu sua verdadeira identidade. Ele é um dos 100 espíritos malignos que estavam presos na ilha Tanshai. O rei dos espíritos, Jire, havia removido sua memória e dado a Kiro a tarefa de proteger Kaniko, sendo seu irmão e parceiro. Agora, Shad está no corpo de Kiro e acorda ocasionalmente. Por outro lado, Kaniko é filha de Mai, que a abandonou por causa de seus poderes incontroláveis. Quando o selo de Tianchi foi quebrado, vários espíritos conseguiram escapar para invocar o portão do inferno. Ele abriu o portão do inferno e deu as boas-vindas ao notório demônio Negito, que é o pai de Kaniko. Muitos demônios mortais estão entrando na fronteira através do portão do inferno. Negito chama isso de uma cerimônia
cerimônia de boas-vindas para sua filha se juntar ao mundo a que pertence. O vice-rei dos espíritos, Sataru, ataca os demônios junto com sua equipe de caça. Por outro lado, Kiro muda para seu modo de chat e cria uma barreira protetora ao redor de Kuniko. Ele brinca e consegue matar vários monstros. Vegito diz a Kaniko que ela é a princesa do mundo demoníaco ocidental. Seu pai não tinha permissão para vir para a fronteira, mas agora, com o portão, ele pode levá-la de volta para seu reino. Kaniko não quer ir e insiste em ficar com seu irmão. No entanto, Nagito usa seus poderes para trocar suas roupas e hipnotizá-la para torná-la obediente. Hiro tenta fazer a sua melhor impressão de você não passará, mas ele é mais fraco em comparação com Nagito. Ele é como aqueles mosquitos irritantes, apenas uma dor de cabeça literalmente, porque Nagito quebra seus chifres. Por outro lado, Jureia está aproveitando seu tempo aconchegante na prisão. Felizmente, Jiraiya e Chizuru aparecem bem na hora certa para impedir que Nagito leve Kuniko embora. Chizuru se disfarça e ajuda Juri a escapar de sua prisão de sabão, pois ele foi acusado de quebrar o selo dos espíritos e deixar chá devagar, mesmo sem suas memórias. 5 senhores dos espíritos controlam a fronteira: Savada, Arako, Yamamoto, Shiro e Itami. Além disso, Yamamoto está como deixe Jureia lidar com Nagito e o problema está resolvido, mas Savada revela que Jiraiya está na prisão e Mai está no reino humano. Basicamente, tudo está confuso. De repente, R2-D2 entra na sala para informar a todos que um enviado está vindo para assumir a culpa pela fuga de Nagito. Enquanto isso, Jureia está lutando contra os demônios para proteger Kuniko e Kiro. Suas ótimas habilidades de luta e poderes espirituais impressionam Nagito, que também admira Jureia. Ele está preocupado com sua filha. No entanto, Nagito quer um acordo de cavalheiros. Ele quer levar Kaniko e ninguém sairá ferido. Entendeu? De repente, uma aeronave chega com a guarda da rainha e outro marechal, Rin. Claramente, o guarda da rainha está usando um chapéu para evitar mostrar sua cabeça pequena e burra, pois, em vez de derrotar Nagito, ele quer capturar Jureia. Ele claramente não sabe que seu trabalho é realmente derrubar Nagito. Jureia está tipo ok, amigo, você é muito burro para saber como fazer seu trabalho. Ele também pergunta a Nagito se Kaniko ficará segura até o dia chegar. Nagito fica surpreso e quer saber quanto de informação Jureia tem, mas em vez de dar uma resposta, ele simplesmente sai dali com sua filha. Jiraiya diz a Xizer para sair com Kira enquanto ele usa seu poder espiritual para escapar do grupo. Ele se esconde em uma estação de metrô subterrânea, mas Rin o encontra e pede que ele se renda, pois, por alguma razão, o rei mal pode destruir o reino deles. Mas Jureia diz, e de jeito nenhum, você vai pagar por permitir que 2 crianças brincassem. No entanto, Jureia não quer desistir tão facilmente. Ele aconselha Rin a parar de perder tempo investigando e começar a se preocupar em fazer seu trabalho direito, já que há uma grande catástrofe se aproximando. Ele decide atacar Jureia com suas habilidades de luta de peido. Jureia percebe que o metrô começa a se desintegrar e sai dali depois de escapar de Rin. Jureia se depara com Saoji, que está interessado na grande coisa que Jureia parece saber sobre a guarda da rainha. Ele ordena que uma equipe cerque a barreira agitada de Chizuru, pois acredita que Jureia eventualmente irá para lá. Enquanto isso, Kiro acorda e quer trazer Kuniko de volta. No entanto, Nagito não fará mal a Kaniko até um momento específico. Por outro lado, o Sr. Yami chega do inferno para oferecer compensação pela destruição causada por Nagito, mas a fronteira já preparou uma grande fatura. O exército pede clemência, pois Nagida não era um criminoso fácil de manter. Ele também pede a ajuda dos senhores dos espíritos para capturá-lo novamente. No entanto, Yamamoto acredita que é responsabilidade do inferno levar Nagito à justiça. Através de Chizuru, Kiro descobre por que Nagito está atrás de Kaniko. Ela é filha do demônio mais poderoso, Nagito, e a mais poderosa marechal do mundo da fronteira, Mai. Kuniko possui uma combinação de poderes malignos e espirituais. Apenas juntando suas 2 mãos, ela pode destruir todos os 3 reinos. Portanto, suas mãos são mantidas seladas. O espírito de Chad, que estava em sofrimento por não poder proteger sua irmã em sua vida passada, fará de tudo para proteger Kuniko, pois a considera sua irmã. Essa foi a razão por trás de Jureia ter liberado Chad, o 100º espírito, do selo. Yami está preocupado em lidar com Nagito sozinho e acredita que será mais fácil se conseguir ajuda de alguém do mundo da fronteira. É o dia de sorte de Yami, pois a pessoa que está dirigindo o carro não é ninguém menos que Jureia, que está disposto a ajudar. Enquanto isso, Chizuru leva Kiro para outra parte de sua casa, onde montou outra barreira, criando uma zona separada para treinamento. Chizuru é na verdade mais habilidosa do que parece, uma vez até se qualificou para o título de Rei dos Espíritos, mas depois deu metade de seu Kai espiritual a Jureia para ajudá-lo a aumentar sua força. Chizuru diz a Kiro que ele precisa das habilidades e ferramentas certas para derrotar Nagito, e Jureia preparou uma arma secreta para ele, uma espada poderosa chamada Baishu. Baishu é uma espada que absorve Kai espiritual continuamente, por isso é perfeita para Kiro, que possui o Kai ilimitado de Chad. Chizuru diz a Kiro que ter uma grande quantidade de Kai ainda não é nada especial, ele precisa controlar seu Kai espiritual para se tornar um guerreiro mais forte, um verdadeiro Super Chad.
Ela decide mostrar a ele seu controle real do espírito e o ajuda a se tornar mais forte. Do lado de fora de sua casa, os comandantes conseguiram quebrar a barreira. Eles também encontraram um passageiro secreto que pode levá-los ao local onde Chizuru está. No entanto, o caminho que os comandantes seguiram os levou de volta ao ponto de partida. No entanto, Jureia já chegou até Chizuru e trouxe Yami, que os ajudará a entrar no inferno, mas salvar Kaniko será responsabilidade deles, já que Jureia e Chizuru não estão familiarizados com o inferno. Saoji também se juntou ao plano deles para ajudar como guia. Kiro não confia em Saoji, mas ele tenta convencer todos de que foi forçado pelos espíritos malignos e deseja compensá-los fazendo a coisa certa. O guarda da rainha informa a Yamamoto que Jiri e os outros escaparam. Ele também quer perguntar aos enviados do inferno sobre a energia do inferno sentida na residência de Chizuru. Eles também vieram para se encontrar com Yamamoto, o que a deixa furiosa, pois ninguém a informou sobre Negito. Ela sai enfurecida e diz à sua discípula Fufu para parar de segui-la, pois decidiu buscar ajuda de outra pessoa. Chiro e o grupo contam a Sayoji que precisam atravessar o Rio da Miséria para chegar ao estado do Dragão Vermelho, onde fica o reino de Nagido. Todos embarcam em um navio que os levará pelo rio. O estado do Dragão Vermelho está localizado no ponto mais profundo de escuridão, na sombra deixada pela luz de Deus, e sua localização muda de acordo com a posição da sombra. O estado do Dragão Vermelho não pode ser localizado com precisão e é um lugar fora da lei. Enquanto isso, Mai segue para as Montanhas Brancas e mata 3 dos espíritos malignos, incluindo o seguidor mais poderoso de Nagido. Ela está em uma jornada para encontrar Shio, o rei dos 100 espíritos malignos que acabou de escapar do selo. Ele também é pai de Mai, mas foi selado por Mestre Bou devido às suas ações malignas. Ela possui o poder de invadir todo o inferno. Fufu informa Yamamoto sobre isso, pois não quer se meter em encrenca. Yamamoto decide deter Mai e sai com Savada e Arako. Iro e os outros cruzam o Rio da Miséria e encontram um homem sinistro que se apresenta como o guarda florestal da montanha. Ele diz a eles que alcançar o castelo de Nagido não se resume apenas a atravessar o rio, eles precisam passar por várias áreas até finalmente chegarem ao castelo. Eles precisam de um gárgula domado para voar até o pomar da abundância. Jureia fica surpreso com o fato de o guarda florestal ter contado todo o caminho, mas isso não importa para ele, já que o guarda florestal planeja matá-los todos. Ele os ataca com a água do Rio da Miséria, que pode causar feridas que exudam e despertar traumas do passado de cada um. Iro e os outros se defendem para não serem atingidos, mas o guarda florestal umedeceu o ar que estão respirando, deixando-os sem fôlego e lembrando-os do passado. Jureia lembra de um tempo em que estava no reino humano. Ele era aluno de um renomado estudioso em sua infância. O estudioso acreditava em levar uma vida pacífica como mortal, mas Jureia era diferente. Ele escolheu trabalhar como oficial para governar o país e torná-lo um lugar melhor para se viver. Chizuru lembra de sua vida passada, quando deixou sua irmã para buscar comida, mas ela foi executada antes que Kiro retornasse. Chizuru era o guerreiro encarregado de capturar o espírito da raposa de 1000 anos na irmã de Kiro. Jureia também estava lá, no mesmo lugar, esperando pelos exames oficiais, mas foi rejeitado. O oficial de seleção acreditava que Jureia tinha uma aparência demoníaca por causa de seus cabelos brancos e da cicatriz em seu rosto, e por esse motivo absurdo, seus sonhos foram despedaçados, e ele foi expulso dos exames, independentemente de suas habilidades. Esses traumas do passado pesam sobre Kiro e os outros enquanto enfrentam os desafios que estão por vir e outros sofrem profundamente. Enquanto Maio chegou onde Shio está, ele está usando Xiao como um corpo temporário para manter sua alma até que seu próprio corpo possa se recuperar completamente. Maio diz a ele que veio aqui fazer um acordo com ele no passado, depois de coletar a alma que Chizuru havia pegou pena de Kiro e voltou para vê-lo. De repente, o ressentimento de Kiro começou a se acumular, e ele se transformou em um faminto fantasma. Esse pensamento trouxe Chizuru de volta ao presente, e ela usa barreiras para acordar todos os outros. O guarda florestal da montanha ainda não desistiu e usa água para criar vários bonecos de água. Durieia usa seu espírito de fogo para matar todos os bonecos de água de uma vez, porque você sabe, fogo vence água, é científico. No entanto, o guarda cria mais dos bonecos em questão de segundos. Sua intenção é esgotar o Kai espiritual de Jureia e dos outros para derrotá-los, mas esse cara inteligência artificial não sabe que Kiro tem Kai espiritual ilimitado. Ele lidera, e Durieia o ajuda dando-lhe seu espírito de fogo para tornar mais fácil para Kiro derrotar os bonecos de água. A ciência, mano. O herói perfura o peito do guarda com sua espada, que se desintegra e libera uma gema que se transforma em um portal para a próxima área. Chizuru conta a Jiri que se lembra do momento em que se encontraram depois de ser ferida por Chad. Chizuru foi encontrada por Jureia na floresta, e ela ficou surpresa de como ele conseguia vê-la. Mas de repente, ela se lembrou de seu parceiro, que na verdade morreu durante a luta com o fantasma maligno. Jureia a consolou, e eles compartilharam suas histórias um com o outro, além de se motivarem a continuar no caminho em direção ao seu objetivo. O fantasma maligno os encontrou e começou a atacar. Chizuru disse a Jureia para fugir, e ela enfrentou o fantasma. O ataque externo ao fantasma
fantasma maligno não teve efeito, então Chizuru decidiu comer a pílula do sol e então destruir o espírito que estava dentro do corpo dela, sacrificando-se. No entanto, Juria pegou a pílula e a engoliu. Ele não queria deixar Chizuru terminar sua vida. Além disso, ele queria morrer ajudando os outros, o que fazia total sentido para ele. Para encerrar sua própria vida enquanto resgatava a garota após engolir a pílula, Jiraiya permitiu que o espírito o consumisse e explodiu. Ao ouvir isso, Jiraiya queria compartilhar algo com Chizuru, mas eles não tinham tempo, pois precisavam continuar sua jornada em direção ao castelo. Enquanto isso, Mai estava transferindo seu Kai espiritual para o pai para acelerar sua recuperação. Ela estava determinada a fornecer o máximo de Kai necessário. Shi concordou, pois ele queria sua ajuda para destruir os 3 reinos. De repente, os 3 senhores chegaram lá, junto com Fufu. Arako me perguntou como ela poderia colaborar em um ato tão monstruoso e enganar o reino limítrofe, mesmo que Mai fosse filha do espírito faminto e tivesse um caso com o rei demônio. O imperador do reino limítrofe a deixou ir, e agora ela havia ido contra as pessoas que foram tão gentis com eles. Yamamoto me pediu para me render e entregá-la à justiça. No entanto, Mai já havia tomado sua decisão e não tinha intenção de desistir até que seu desejo fosse realizado. A mãe de Nico, Mai, uniu-se ao rei dos espíritos malévolos e a seu pai. Os 3 senhores dos espíritos vieram para impedi-la de destruir os 3 reinos. O senhor Yamamoto ordenou aos outros 2 senhores, Savada e Arako, que derrotassem Shio, enquanto ele cuidava de Mai. Ele também instruiu Fufu a cuidar do verdadeiro corpo de Shio, que estava em recuperação, porque Shio estava temporariamente usando outro corpo para manter sua alma. Savada avisou Shio para desistir, já que o corpo fraco de Sogo, que ele possuía, não aguentaria muito tempo contra os senhores. No entanto, Shio não parecia assustado de forma alguma. Por outro lado, Mei usou seu espírito da madeira para formar uma enorme flor que disparava lasers, enquanto Yamamoto lançava uma enxurrada de lanças de metal em resposta. Bei parecia perder força e recuar, então Yamamoto se moveu para ajudar os outros senhores a capturar Shio. Ele criou uma lança com seu próprio espírito e perfura Shio. A lança limita os poderes espirituais de Shio. Yamamoto está disposto a apostar sua vida na derrota do demônio. Ele pede a Savada e Arako que combinem seus espíritos para formar uma besta espiritual para matar você. A besta segura uma lança enorme e começa a atacar, mas de repente é interrompida por um golpe repentino das montanhas próximas, fazendo Yamamoto acreditar que ela foi derrotada. Ela quebra a formação espiritual combinada dos senhores, o que eventualmente mata os outros 2. Yamamoto a declara como inimiga jurada deles e quer se vingar antes que possa. Fufu usa a lança de Yamamoto para matá-lo e usa a alma do senhor recém-morto para restaurar seu corpo. Enquanto isso, no inferno, o espírito da pirâmide de Deus se posiciona sobre a escuridão como planejado. Isso acontece a cada 144 anos, e este dia é chamado de Dia da Chegada dos Demônios. Este é o dia que Juria mencionou antes. Shiro não tem muito tempo e precisa salvar Kuniko o mais rápido possível. Um dos seguidores de Negito informa seu rei sobre a chegada da gangue de Kiro. Negito gosta da bravura deles e envia Gon para cuidar deles. Finalmente, o dia mais procurado de Nagito chegou. Ele chama sua filha e remove a hipnose assim que ela volta a si. Ela o implora para deixá-la ir, mas nosso vilão precisa dela para completar seu plano de Ki 200, o que raramente funciona bem. Ele faz crescer uma árvore da blasfêmia a partir da semente que Mai lhe deu, e essa árvore engole Kuniko. Objetivos de parentalidade resumidos em uma frase. Kiro e outros estão passando por um cemitério cercado por lava. Eles se deparam com Isui, a guardiã da tumba. Ela basicamente vive perto da lava, e nem é tão atraente. Quando abre a boca, ela é irritante pra caramba. Ela ataca Kiro e seus amigos com uma ilusão que faz com que a vítima lembre do passado, da vida e da morte. Como Chizuru nunca morreu antes, a ilusão não tem efeito sobre ela. Chizuru luta, e Subagan também se junta à batalha. Enquanto isso, o verdadeiro corpo dela está finalmente tomando forma, embora Shio tenha prometido não prejudicar o corpo de Xiao. Assim que ele voltou para o corpo dele, ele devora a garota Xiao. Gon é basicamente uma pessoa lutando contra o vício em álcool, que bebe no trabalho. Jori avisa a todos para serem cuidadosos e lidera o confronto com Gon. Eles têm muito pouco tempo para interromper o plano de Nagito. Hiro diz que não se importa com o que Nagito planeja, ele só quer trazer de volta Kuniko, mas Nagita nunca deixará ir, pois ela é a peça-chave de seu plano. Ele quer usar a árvore da blasfêmia para criar um novo mundo de escuridão e demônios, mas precisa de uma grande quantidade de Kai espiritual. Como um pai verdadeiramente amoroso, ele está disposto a sacrificar sua própria filha. Enquanto isso, o corpo de Juria começa a ficar estranho, pois um de seus espíritos enlouquece. O espírito está despertando junto com as memórias de sua vida passada. Em sua vida passada, Juria encontrou Shio, que se apresentou como o deus da guerra mais forte e deu a Juria uma parte de sua alma apenas para mudar sua visão de mundo. Que cara legal! Ela queria que Juria percebesse que o mundo está à beira da destruição e calamidade, em vez da salvação. Juria é lembrado dessas experiências porque Shio reencarnou completamente. Agora, tudo está condenado, pois ele está a caminho de destruir os 3
três reinos. Vamos lá, vamos destruir o mundo. A festa está chegando. Shio finalmente chega à entrada do reino limítrofe e está pronto para iniciar a destruição. Caramba, este mundo está cheio de pessoas loucas. Será que elas não sabem que se destruírem o mundo, elas também desaparecerão? A guarda da rainha preparou uma formação para parar Shio e reuniu um grande exército. No entanto, os dois senhores dos espíritos simplesmente se sentam na primeira fila com um pouco de pipoca. Ela, que absorve as almas das tropas, enquanto a guarda da rainha defende sua formação com uma barreira protetora, eles não têm chance alguma diante da tremenda quantidade de poder de Shio. De repente, o mestre Kazutora aparece, mas ele diz algo como: "Oi, e aí, parceiro? Não posso lutar contra você. Só quero saber qual é a sua razão para isso." Shio apenas responde que quer vingança, porque foi selado por Kazutora, o que o fez se sentir solitário. De repente, o chão se quebra e uma enorme besta surge dele. É um espírito faminto que não pôde ser colocado dentro do selo dos espíritos devido ao seu enorme tamanho, por isso foi enterrado na cidade de Fendu. Com isso, Shio está pronto para destruir o reino limítrofe. Kazutora tenta apontar que Shio foi selado porque é um cara mau que quer destruir o mundo. Fico imaginando como destruir o mundo o fará se sentir menos solitário. Satoru aparece com 5 poderosos canhões Jinko e ataca Shio, mas Shio defende todos eles. Com apenas uma mão, ele se tornou mais forte do que jamais foi e se tornou imparável. Bem, tudo parece condenado. Enquanto isso, no inferno, Kiro e outros estão correndo para passar por Gon e Insui o mais rápido possível. Eles não podem perder tempo, mas seus oponentes são os fantoches leais de Nagito. Gon e Insui foram declarados demônios na infância e foram punidos sendo queimados vivos, o que fez Gon desenvolver um ódio intenso pelo mundo. Ele desejava ir para o inferno e se tornar um demônio de verdade para destruir o mundo inteiro. Vegeta os salvou naquela época e os convidou para se juntar ao seu plano de destruição do mundo. Shizuru e Jiraiya conseguiram derrotar Gon e Insui e entregaram as pedras espirituais resultantes a Kira. Agora ele finalmente pode ser o verdadeiro herói. Agora ele pode vencer o pai de sua garota para salvá-la. Saioji simplesmente sai porque sua tarefa de guiá-los para o inferno já está feita, mas agora Jiraiya tem que voltar para lutar contra Shio. Shizuru decide segui-lo como uma verdadeira esposa. Jiraiya uma vez tinha perdido a vida lutando contra o espírito faminto. No entanto, Shizuru deu a ele metade de sua alma, o que ainda é uma história de amor melhor do que Crepúsculo. Zuria chega ao reino limítrofe, e o guarda da rainha lhe devolve o status de rei dos espíritos. Não lhe disse anteriormente que seu chapéu longo é para cobrir sua cabeça pequena. Jiraiya tenta argumentar com Shi, dizendo que ele é o garoto a quem ela deu uma parte de sua alma. Por outro lado, é como um pai asiático quando seu filho falha em matemática. Ele fica desapontado por Jiraiya não ter mudado nada, apenas uma criança que ainda tem urgência em salvar o mundo. Jiraiya diz: mas eu sou o escolhido, sou aquele que deve derrotar você." O guarda da rainha e suas tropas assumem suas posições para enfrentar Shintan, enquanto Jira está pronto para dar o melhor de si para derrotar Shio. Enquanto isso, Mai e Fufu chegam ao castelo de Nagito. Mai ataca Nagito, mas não consegue matá-lo. Nagito diz a ela que ainda o ama quando se aproxima e a abraça. Ela fica emocional e baixa a guarda. No entanto, Nagito é apenas um demônio impiedoso que não ama ninguém. Ele esfaqueia e arranca o segundo assento da árvore da blasfêmia. Nagito pretende fundir o Kai de Mazi com o de Kuniko para fazer a árvore da blasfêmia forte o suficiente para destruir os céus e os deuses. Inesperadamente, Mai sacrifica Fufu para interromper o crescimento da árvore da blasfêmia. Ela simplesmente diz: "E sinto muito, companheiro. Eu só apeguei você como meu cachorrinho feliz para este momento." Fufu morre com a satisfação de ter ajudado seu senhor a quem serviu durante toda a sua vida. À medida que o crescimento da árvore da blasfêmia é interrompido, ela começa a murchar e liberta Kuniko. Felizmente, Kuniko tem a combinação mais forte de Kai espiritual que pode destruir os 3 reinos, tudo por causa de sua mãe e seu pai e avô queriam protegê-la da tragédia da árvore da blasfêmia. Por isso ela sempre manteve sua filha longe de si mesma. Na realidade, ela amava Kuniko. Eles morreram, mas Nagito ainda não desistiu. Ele se transforma em um demônio ainda mais mortal e está pronto para usar Kuniko novamente para regros a árvore da blasfêmia. Vegeta hipnotiza Kuniko, mas ela se liberta quando ouve a voz de Kiro, que finalmente veio para salvá-la. "Esse é meu garoto." Vegeta acredita que um mundo governado por deuses não é impressionante, e ele quer criar um mundo sob seu próprio domínio. Esses caras maus sempre esquecem que não são o personagem principal. Kiro não se importa com quem governa o mundo ou mesmo se o mundo acaba, ele só se importa com Kuniko e está disposto a ultrapassar qualquer limite para salvá-la. Vegeta defende os ataques de Kiro com uma barreira, mas Kiro transfere uma grande quantidade de seu Kai para Baishu e a quebra. Vegeta subestimou Kiro, mas agora está pronto para lutar com todas as suas forças. Resumindo, nosso protagonista quer casar sua filha, e o pai dela quer que ela permaneça solteira. Depois de descer do castelo, Nagito cerca Kiro com ataques espirituais poderosos. De volta ao reino limítrofe, Jiraiya luta contra Shio. Jiraiya está apenas esquivando dos ataques enquanto procura uma chance de contra-atacar. Shio
fica exausto com essa luta prolongada e tenta encerrá-la. Ele reúne sua força e cria uma inundação demoníaca vermelha para atacar Juria. Quando Juria vê a inundação, ele fecha os olhos e chama o Kai espiritual das pessoas falecidas por todo o universo. Ele o reúne para criar uma enorme besta espiritual e derrota a inundação demoníaca. Depois disso, Shio acredita que Juria deve ter esgotado seu Kai espiritual, mas Juria não tem apenas uma alma, a dele e a de Chizuru. O Kai espiritual de Chizuru pode estar esgotado, mas Juria tem outra camada com mais de 1000 almas dentro dele. Este é o Kai espiritual de Mai. Ele o pegou emprestado. Mai sabia que o dia da chegada dos demônios chegaria, então ela deu uma parte de sua alma a Juria. Já que ela é descendente de Shio, Sojouri pode usar sua alma para ocultar a alma de Shio em seu corpo, em vez de devolver uma parte dela a Shio. Juria pretende fazer o oposto e absorver o restante da alma de Shio. Essa tentativa causará sua morte, mas é o que Juria queria. Ele planejou se sacrificar para salvar os 3 reinos. Certa vez, Kazutora teve uma reunião com Mai e Juria para discutir o iminente dia da chegada dos demônios. Eles contaram a Jire sobre as intenções de Shio e Negito. Ela acreditava que Kiro sempre protegeria Kuniko e interromperia os planos de Nagito, enquanto Shio estava destinado a ser morto por Jireia, pois ele possui parte de sua alma. Eles tinham planejado tudo para evitar o colapso dos 3 reinos, mas mesmo se não o fizessem, ela tinha uma segunda opção. Havia 2 sementes de blasfêmia, uma era de propriedade de Nagito e a outra estava dentro do corpo de Mai. No entanto, ela havia cultivado uma terceira chamada ao caos para regenerar o mundo caso ele entrasse em colapso, mas também precisaria do sacrifício de Kuniko. Juria inicia o processo de fusão das almas. Ela se esconde em uma barreira, mas é em vão, pois a barreira se quebra facilmente e sua alma está sendo arrancada, fazendo com que seu corpo desapareça gradualmente. Isso também é o destino de Shio, pois seu corpo também desaparece. Os efeitos posteriores da tentativa de Jureia matam Xingqian, mas os 3 reinos começam a entrar em colapso. Vendo isso, Nagito se prepara para governar o novo mundo e se transforma em uma enorme besta demoníaca. Ele acredita que todos que se opõem à sua vontade não merecem viver, então começa a sua matança atacando Kiro e o enterrando sob uma pedra enorme. No entanto, Kiro ainda está vivo e reúne seu Kai para se transformar em um espírito lobo. Ele ataca Negito com toda a sua força, mas Nagito se defende. Ele quer usar o chifre de Kiro para matá-lo. Kuniko não pode mais ficar parada e pula para salvar Kiro. Ela finalmente cresce em sua forma completa. Que fofura! Ela fica de pé para proteger a pessoa que mais importa para ela. Vegito fica assustado com o poderoso Kai de Kuniko e Requa. Os demônios sob o solo agarram Nagito e o arrastam com eles. Sério, é assim que o vilão morre? Saioji aparece para dar a semente do caos a Kiro e diz a ele que podem cultivar a árvore da blasfêmia a partir dela e salvar os 3 reinos. No entanto, Kiro se recusa a aceitá-la, pois não quer que Kuniko morra. Mas Kuniko dá um passo à frente e pega a semente, mesmo sabendo que não poderá sobreviver. Ela quer que o mundo em que fez tantas memórias bonitas com Kiro continue. Felizmente, Mai modificou a semente, e ela libertará Kuniko quando parar de crescer, embora possa levar de 1000 a 10.000 anos. Iro está disposto a esperar todo esse tempo, ou até mais, para viver com a pessoa que ama mais. Passaram-se 750 anos desde o incidente. Chizuru está vivendo uma vida satisfatória como mãe do filho de Jureia. Saioji abandonou seu lado malévolo para viver uma vida pacífica como um marechal. Uma estátua gigante é erguida no centro da cidade de Fendu em homenagem ao grande rei dos espíritos Jureia. O recém-escolhido rei dos espíritos é Kiro, que passa sua vida esperando o retorno de Kuniko, feliz por poder pelo menos vê-la, já que ela está descansando na gaiola de cristal da árvore da blasfêmia. Ele não faz ideia de que o cristal está prestes a se quebrar em breve. Eu sou Magin e espero que tenha gostado da aventura. Obrigado.